eles tentam simplificar o ateísmo, né, e colocando piadas, né, alguns memes, no qual você tem um ateu segurando o livro do Charles Darwin, né, A Origem das Espécies, né. A Origem das Espécies não é um livro sobre ateísmo, né, é um livro sobre teoria da evolução, né. O que acontece é que muitas vezes os ateus se apegam à teoria da evolução, porque a teoria da evolução é um ataque direto ao cristianismo, né. Acho que uma das coisas que tem que prestar atenção também é que muitas pessoas, os ateus em geral, eles têm problemas com as religiões abraâmicas, né? Quando a gente fala de ateísmo, não é por acaso que os ateus são vistos como alguém segurando o livro do Charles Darwin. Mas Charles Darwin não é um livro sobre ateísmo, né? Eu nunca li o livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies, e deve ser um livro difícil de ler, né? Eu leio o que as pessoas, os biólogos desenvolveram sobre a teoria das espécies, né? Então, assim, outro também que eles colocam, que vai ser a primeira indicação, já vi alguns memes de internet, né? Boa tarde, o Jetson, né? Jetson, né? Outra piada que o pessoal faz, na verdade, às vezes o pessoal coloca o meme, né, com o ateu segurando a primeira indicação nossa, né, que vai ser Deus um Delírio, né, do Rich Dawkins, né. Eles colocam um meme, né, e o ateu segurando Deus um Delírio do Rich Dawkins, né. Mas isso é somente um meme, né. Isso não quer dizer que todo ateu tem que ler o Rich Dawkins, né, Deus um Delírio. É um excelente livro, é um livro que muito possivelmente você vai encontrar com o que conversar, né? Se você estiver falando com alguém, você sempre me avisa se tiver com problema de áudio, né? Se você puxar assunto com a pessoa, a chance é altíssima de que a pessoa sabe, né? Muitas pessoas acho que nem leram o livro, né, do Rich Dawkins. O Rich Dawkins chegou a comentar essa entrevista, né? Quando ele estava dando uma entrevista, ele elogiou o entrevistador, né? Que era uma mulher, né, uma moça que entrevistou ele, de que ela já havia lido o livro, né? Aí, assim, acho que muitas pessoas, é igual a Bíblia, né? Ninguém lê a Bíblia, né? O cristão não lê a Bíblia, né? Ele não... Espera, me deu um pico aqui. Espera, me deu um pico aqui. Hoje eu não sei se é a internet, se é o computador que tá meio ruim, mas o cristão não lê a Bíblia, né? Então o cristão não sabe do que se trata, né? Então, assim, da mesma forma, da mesma forma, dizer que todo ateu, deixa eu fechar o negócio aqui, ele acaba a notificação aqui. Da mesma forma, dizer que todo ateu, né, tem que ler o Doc, né? É bom deixar bem claro, o ateu não precisa ler livro nenhum, né? Dentro da comunidade, às vezes, ateísta, né, que tem um termo que chama de desconstrução, né, desconstrução, desconstruction, né, que é quando uma pessoa está saindo da religião, ela costuma passar por uma fase, né, ela meio que é uma fase que ela começa a questionar a fé. Eu já vi vários casos, alguns casos a pessoa demora 10 anos para se livrar da religião, 7 anos, 6 anos, mas é uma fase no qual a pessoa começa a questionar, né, a pessoa começa a questionar a fé, né, e muitas vezes o processo de leitura de livros é um processo que acontece nessa fase, né? Talvez antes, né? Mas geralmente é quando a pessoa já está duvidando, né? A pessoa já está meio desencantando, né? Então, a primeira indicação que eu daria é o Rich Dawkins, né? Deus um Delírio. Não porque ele seja o melhor dos livros, né? Eu não acho que seja o melhor. É um excelente livro, fique bem claro, mas não é o melhor e o único livro que você deva ler, né? Ele é um livro que eu não lembro de cabeça todo o conteúdo do livro, né? Eu me apeguei mais a algumas partes do livro, como qualquer pessoa que você vai ler um livro, você se apega mais a algumas partes específicas, mas eu me interessei mais pela forma como ele também fala de política, né? No início ele chega a comentar de senadores que se irritaram porque os pastores nos Estados Unidos queriam interferir na política, né? Ele tem um tom, eu não acho o tom do Dawkins forte, mas talvez ele é muito polêmico, né? Então, assim, talvez para algumas pessoas ele seja um pouco forte. Então, Deus um Delírio, Rich Dawkins, né? A gente pode retornar nisso depois. A segunda indicação, talvez, que eu daria para vocês, porque o Rich Dawkins é meio que disparado, né? Porque ele é disparado, talvez o autor mais conhecido, né? Talvez, mesmo que as pessoas não tenham lido, né? Mesmo que as pessoas não tenham necessariamente lido o livro, né? Mesmo que as pessoas não tenham necessariamente lido o livro, né? O Rich Dawkins talvez seja o livro mais conhecido, né? Talvez para você pensar em ler,
Talvez lembrando que todos esses livros, né, ele não fala de ateísmo diretamente, né? Talvez seja uma coisa curiosa, né, que os livros de ateísmo geralmente não falam de ateísmo, né? Porque, como eu disse anteriormente, não tem como você escrever um livro de não biologia, não física. Você escreve um livro de biologia ou não escreve livro nenhum, né? Que é a ideia do barco, né? Se você tem um barco numa foto, você pode dizer que tipo de barco que é. Mas a ausência de barco não é barco nenhum, né? Não tem como você falar que uma foto vazia é um tipo de barco, né? É a mesma forma. A religião, se você tem uma religião, tem um tipo de religião. Mas a ausência de religião não é religião. Então, assim, você escrever um livro sobre biologia faz sentido. Escrever um livro de não biologia não faz nenhum sentido, né? Então, no caso dos livros de ateísmo, cada um desses livros vão abordar angulações diferentes, né? Eles vão abordar angulações diferentes. Então, Rich Dawkins tem uma abordagem um pouco mais direta com relação a Deus, né? Porque o título Deus, um delírio, né? Como você pode ver, né? Ele considera a crença em Deus uma espécie de delírio coletivo, né? Então, assim, é uma crítica mais forte à ideia de Deus, né? Só que Dawkins também fala de coisas como política, né? Albert Einstein, ele fala de a crença de Albert Einstein. Inclusive, eu estou lançando um novo livro, né? Einstein e o ateísmo, porque eu estou usando parte do livro de Dawkins, né? No qual ele fala um pouco sobre o ateísmo de Albert Einstein, né? Ele comenta, né? E fala também sobre questões de políticos, né? Que abusam da religião nos Estados Unidos, né? Ele chega a comentar cartas, né? Que políticos mostravam irritação, sobre irritação quando os pastores, os políticos queriam interferir na política, né? Parece que houve muita resistência contra esse nacionalismo cristão que surgiu agora. O Dawkins mostra isso no livro, teve muita resistência contra esse nacionalismo cristão, né?